Boa tarde a todos. Por iniciativa do Ciceport MG e da Triama Norte, concessionária de CMG no estado de Minas Gerais, estamos iniciando o nosso Papo da Infra, em plena exposição Infrabusiness, a melhor feira da infraestrutura da América Latina. E para começar, vamos apresentar os participantes desse nosso bate-papo da Infra. Bruno Paeta Ligório, presidente do Ciceport MG, Marco Aurélio de Barcelos, presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovia, Rodrigo Vasconcelos Barros, presidente e diretor da Copavel, uma empresa que assessora todas as empresas de concessionárias de rodovias no país, Alberto Salum, presidente da construtora Vilasa, e eu, gerente comercial da Triama Norte, que atendo aos ilustres colegas aqui. Para dar início, Marco Aurélio, a gente vê um trabalho executado pela BCR, né, que ano que vem já faz 30 anos, né, de existência da BCR, com 280 bilhões de reais investidos ao longo desses anos, né, e uma redução fantástica em termos de fatalidades nas rodovias, algo em torno de 56% de redução, né? Um monitoramento 24 horas nas rodovias privatizadas, né? Então, ou seja, um trabalho louvável, né, que o governo entendeu e a partir das concessões esse trabalho vem sendo realizado. Então, eu gostaria de dirigir você inicialmente esse trabalho da integração com o poder público, no desenvolvimento das concessões, das próximas concessões, que suporte a BCR dá para termos esse privilégio das rodovias privatizadas hoje no Brasil. Obrigado. Eu quero te agradecer pelo convite, cumprimentar aqui meus colegas de mesa, né? É uma honra estar aqui. E a interação entre público e privado, ela é inevitável hoje para a gente deslanchar a infraestrutura. O ambiente associativo é muito rico. Eu fui gestor público praticamente a minha vida inteira. Diria que a minha incursão pela BCE agora é a primeira vez que eu estou no privado, embora a BCE fica ali no meio termo, né? Porque ela é uma ONG. Ela faz parte do terceiro setor. Ela é uma associação sem fins lucrativos. Mas quando eu estive no poder público, a gente interagia muito com as organizações representativas de interesse, as organizações setoriais. E uma coisa me chamava muita atenção. Muitas dessas entidades, quando nos procuravam, elas traziam os problemas, reclamavam, né, compartilhavam as dores, mas nunca vinha a solução. E me recordo de algumas reuniões eu dizia, então tá bom, e aí, o que a gente vai fazer? Né, a entidade ou o representante dizia, agora eu não sei, o problema é seu. Eu falei, não, o problema é nosso. Então a gente precisa saber construir. A BCE se propôs a se colocar, né, nessa interface entre público e privado, entre as concessionárias e o poder público, a poder concedente, os reguladores, como um escritório de projetos. O que significa isso? A gente está aqui para construir as soluções. Claro, nós temos muita facilidade pelo ambiente em que a gente vive de extrair, de ter um diagnóstico sobre os desafios. A gente recolhe esses desafios, entende esses desafios, apresenta esses desafios, mas juntamente com esses desafios, a gente sempre procura apresentar, construir em conjunto com o poder público as soluções. A gente precisa mostrar serviço, a gente precisa mostrar resolutividade e um fator, também um ingrediente super relevante nessa nova era do relacionamento público-privado. A gente tem que mostrar credibilidade e integridade. Então a BCE, desde o início, né, desde que eu estou à frente, a gente reforçou o programa de integridade, o programa de compliance. Nós somos uns caçadores de certificações, não ter a certificação por apenas ter a certificação, mas por transformar a cultura desenvolvida. Agora em julho nós obtivemos uma das pouquíssimas associações do Brasil, representantes de interesse, que obteve a ISO 37001, somos signatários do Pacto Global da ONU contra a Corrupção, do Instituto Ethos. Estamos correndo atrás das certificações do Ministério dos Transportes e da CGU. Eu dizia, nós precisamos ter credibilidade, nós precisamos trabalhar com integridade. Quando você tem isso, você passa a ser um ator convido. E não apenas aquele que vai vir no muro de lamentações, jogar o problema, jogar a bomba e sair correndo. Então digo que houve um amadurecimento muito grande.
da tecnologia, vamos dizer assim, da metodologia de interface, né? E a gente tem obtido importantes resultados. Só para citar um exemplo, né? E para que a gente avance aqui, acho que é importante ouvir os demais, mas nós temos hoje 2 acordos de cooperação técnica, um com o Ministério dos Transportes, e a gente está na 3ª edição desse acordo de cooperação técnica. Nós iniciávamos esse acordo lá no Ministério de Infraestrutura, quando hoje o governador Tarcísio era ministro da Infraestrutura. Renovamos já sob a gestão do ministro Renan e temos um acordo de cooperação técnica com a Artesp, que é a Agência de Transporte de São Paulo. O que há nesse acordo? Temas, pautas, projetização, entregas, trabalho técnico e coordenação mútua. O ACT ele é uma nova governança. Ao invés da gente trabalhar com carta para cá, carta para lá, espera a carta vir, a gente senta numa mesa de forma coordenada, monitorada, tudo registrado em agenda, e a gente inicia as discussões, inicia os trabalhos com o cronograma e com perspectivas de entrega. Então dá para fazer muita coisa no ambiente associativo. As associações elas são muito relevantes para empurrar o setor e para trazer para os setores que representam uma nova dimensão, uma nova visão. Perfeito, eu entendo nisso um pouco um trabalho de mediação, uma estrutura, né, criando toda essa credibilidade, que vai escutar, que está escutando, né, mas ao mesmo tempo também precisa ser escutado, né, a partir, né, de tudo aquilo que é assimilado, é absorvido, é digerido e precisa também, de certa forma, ser escutado. O poder público hoje, facilidades em termos da esfera federal, em termos da esfera estadual, tem essa participação, tem feito esse trabalho também facilitador de escuta ativa para que isso se torne um trabalho de uma integração a 4 mãos e que esses projetos sejam viabilizados de forma mais efetiva. A gente vê hoje, né, por exemplo, na pauta da BCR, né, tem mais de 20 leilões previstos para até o final do ano, né? Como que isso tem facilidades adicionais dependendo do estado, da federação? Como que isso se desenvolve hoje? Tem graus de maturidade e de confiança distintos. Hoje, né, e é uma conquista que precisa ser celebrada, é uma conquista que precisa ser buscada. Mas hoje, no âmbito federal, nós somos atores muito relevantes. Então, nós somos ouvidos. Por quê? Porque nós levamos informações concretas, nós levamos os problemas de maneira estruturada, nós levamos soluções. Num ambiente absolutamente republicano e absolutamente técnico. Costumo dizer que a técnica é a linguagem universal. 2 mais 2 é 4 aqui, na China, na África do Sul, nos Estados Unidos, né, no Canadá. É muito fácil de você trabalhar com a linguagem técnica. Hoje nós somos um escritório de projetos técnicos. No governo federal nós temos tantas conquistas e importantes reconhecimentos. Nós obtivemos, até o nosso conhecimento, o único reequilíbrio econômico financeiro decorrente da Covid, não em razão da queda de demanda, mas em razão do aumento do preço dos insumos. O único foi feito com diálogo entre a BCR e a NTT. E tivemos o resultado, né, com o reconhecimento da recomposição dos contratos no plano federal. Em alguns estados, e era por o estado de São Paulo, a gente, né, sendo absolutamente transparente, vivia isso. Em alguns períodos a BCR era persona não grata. Já, né, ouvi, né, de pessoas internas, por exemplo, a própria Artesp, dizendo: nós não ouvimos a BCR, nós não queremos a BCR. Nós vimos trabalhando para romper com essa percepção e dizer: é muito mais fácil você dialogar e construir com um único ator que se responsabiliza por convergir, por harmonizar todo o setor, do que fazer o périplo e essas construções no varejo, por cada uma das concessionárias. Em São Paulo nós temos mais de 20 concessionárias. Então o que significa para a Artesp? Trabalhar, que é o que nós estamos fazendo agora, neste momento, trabalhar com a construção da solução para o reequilíbrio cautelar. Imagina aí, reequilíbrio cautelar. 5 anos atrás isso era algo inimaginável. Reequilíbrio cautelar é o que vem antes, né, do acontecimento. Sim. Decorrente, Guilherme, da reforma tributária. Então nós já sabemos que a reforma tributária trará impactos. Estamos hoje trabalhando no âmbito da Artesp para construir antecipadamente soluções. E a Artesp elegeu a BCR para que pudesse ser o interlocutor e para poder ser o ator, o protagonista da construção desse trabalho. Claro, a gente presta contas, né, nós temos uma interação intensiva com as concessionárias, com os associados, mas dentro desse meio de mediação a gente tem tido muita ressonância.
Então a resposta é muito positiva. Existem graus de maturidade distintos, a gente precisa conquistar, celebrar as conquistas, é um trabalho recorrente, inacabável, vamos chamar assim, é uma assíntota, né? Você ter a credibilidade, precisa trabalhar todo dia para ter a credibilidade, mostrar serviço, mas os frutos começam a vir, e o poder público tem nos ouvido, inclusive para a requalificação dos projetos. Vou dar um último exemplo aqui. Nós estamos hoje trabalhando com a NTT para a construção da regulamentação do que é evento extraordinário. Os eventos extraordinários hoje, nos contratos de quinta etapa, os contratos mais recentes, eles ensejam reequilíbrio econômico financeiro, digamos assim, automático, desde que eu consiga demonstrar que aquela intercorrência, ela fugiu do que seria normal, do que seria esperado. Mas como você define? Qual o critério que você utiliza para dizer o que é o extraordinário? Estamos na mesa, de forma técnica, volto a dizer, republicana, transparente com a NTT, construindo com apoio técnico, com apoio de especialistas, e que será os insumos para essa possível norma que vier a ser feita, e que denota para a gente esse grau de confiança que foi obtido. A gente está vendo, percebe nitidamente, né, o papel da BCR com as entidades externas, né? E hoje nós temos aqui três empresas prestadoras de serviço, né, para as concessionárias de rodovia. 3 prestadoras de serviços de grande relevância, né, para o desenvolvimento da nossa infraestrutura. E, então, o que eu gostaria, como bom ouvinte que somos do Macquarie, é a gente também ter uma percepção deles. Primeiro, entender, como você também veio do setor público, né, como que essa diferença entre atuar no setor público, atuar no setor privado, né, as capacitações, as competências, né, para poder atender esse mercado altamente exigente, né, que transporta milhões e milhões de pessoas, que hoje tem 28 mil quilômetros de rodovias privatizadas no país, né? Como que essa transformação se deu na empresa de vocês? Então, Bruno, se pudermos conversar por você. Bom, Guilherme, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Marco Aurélio pela brilhante exposição. Estávamos há pouco ali acompanhando um painel de altíssimo nível, Marco Aurélio. Poder te ouvir, juntamente com o ministro Antônio Anastasia, o Guilherme Sampaio, da NTT, e o Davi, da NTF, foi, assim, fantástico. E antes de entrar nessa pauta, Guilherme, se me permite, eu queria falar também um pouquinho, ouvindo as colocações do Marco Aurélio, a gente sabe, estando à frente do CEPOT hoje, a gente sabe do desafio que é para uma entidade de classe poder participar. Mas, ao mesmo tempo, podemos ver ali no painel que esse tabu precisa ser quebrado. Eu acho que essa interação do poder público com as entidades privadas, com as empresas, vem se consolidando. Eu acho que o mercado vem amadurecendo, né? O mercado precisa ser ouvido para que as coisas aconteçam. No fim do dia, o objetivo é o mesmo. No fim do dia, é uma concessão bem feita, uma boa entrega de serviço para o usuário, uma obra pública finalizada. E hoje nós temos também um problema de obra pública parada no país, e o CEPOT tem feito também um trabalho, tá, Marco Aurélio? Espelhando muito na BCR, inclusive, um trabalho de tentar comunicar o problema, de tentar deixar claro o que precisa ser feito, ou o que pode ser feito também de forma republicana, para que a gente possa realmente ter sucesso e entregar para a sociedade aquilo que ela merece. Então, dito isso, mas não podia perder a oportunidade de falar um pouco disso, né, Guilherme? Também são 2 mundos diferentes, né? Aí entrando na pauta específica aqui de se trabalhar para o setor privado, Minas tem uma gama de empresas muito boas, é um celeiro de boas construtoras, e as empresas, elas estão aí e estão dispostas e querem e precisam trabalhar para esse mercado. 28 mil quilômetros de rodovias, em Minas são 2.300, né, Marco? Se eu não me engano, hoje nós temos 2.300 quilômetros de rodovias estaduais concedidas, com um nível de investimento que a gente espera ver pela frente, vai acontecer, muito grande. Só que isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi plantado, estávamos dizendo há pouco ali atrás, isso foi plantado há quantos anos atrás, né? E aí a gente precisa também, Guilherme, fazer essa reflexão.
né? A gente precisa continuar plantando e continuar avançando para que a gente continue tendo investimento em infraestrutura. Infraestrutura não deve ser infraestrutura deve ser tido como apartidário, infraestrutura não deve ter ideologia, isso foi uma das frases que nós ouvimos hoje. Então, o legado que o Marco Aurélio deixou lá atrás aqui em Minas começa a ser colhido hoje, mas a gente tem visto o governo de Minas continuar esse trabalho, mas a gente precisa continuar avançando para que os próximos anos e para que a gente continue tendo esses investimentos. Fazer obra para público e privado, e aí depois eu quero ouvir meus colegas aqui, são realidades, a obra é a mesma, são realidades talvez um pouco distintas em termos de nível de exigência, em termos de tecnologia, em termos de investimento. A empresa precisa investir e se preparar para atender ao mercado privado, né? Como nós ficamos muitos anos sem investimentos públicos, sem investimentos diretos em infraestrutura, a maioria das empresas acabou se desestruturando e acabou não reinvestindo ou renovando o seu parque de máquinas. Então, esse bate-papo e evento como esse, eles são importantes para que as empresas conheçam o pipeline de projetos, para que as empresas vejam o futuro, para que as empresas voltem a investir, né? Nós já estamos vendo isso. Você da XCMG, Guilherme, XCMG Triama, você sabe que as empresas estão voltando a investir. Então eu acho que o primeiro passo que precisa ser feito é as empresas têm que voltar a acreditar, voltar a investir e voltar a renovar o seu parque de máquinas. Eu acho que começa por aí, né? Sair daquela insegurança de ano tem orçamento, ano tem dinheiro, ano não tem, para a gente entrar num cenário onde teremos realmente obras e investimentos de forma continuada. Aí sim as empresas vão poder voltar a investir, voltar a se preparar, formação de mão de obra, formação de equipe técnica, né? Então, acho que é isso. Se me permite, Bruno, antes de passar a palavra para o Roberto, a XCMG está há 10 anos no país, né? Trazendo equipamentos de altíssimo conteúdo tecnológico hoje, vendo essa parte toda de concessões rodoviárias que estão acontecendo. Há 2 anos atrás, nós iniciamos a entrada dos equipamentos de asfalto no Brasil, com uma linha completa de acabadoras, fresadoras, rolos de pneu, rolo duplo tandem, né, para poder exatamente atender a essa demanda. E estamos sendo muito felizes. Equipamentos de muita tecnologia, com preços extremamente competitivos. E, Marco Aurélio, eu já tive a felicidade de fazer negócios com a Vale, né, e a felicidade de fazer negócios também aqui com o Alberto na Vilasa. Então, estamos muito satisfeitos e vamos em frente, porque o mundo é nosso, o mundo é das concessões e nós vamos, se Deus quiser, colocar muita máquina nesse mercado. Alberto, por gentileza. Guilherme, muito obrigado por estar me chamando aqui para esse painel, acho que é muito importante. A gente que vem uma história de 40 anos, e eu brinco que lá na empresa são 30 mais 10, 30 anos de trabalho público para 10 anos de trabalho privado. Então eu te agradeço, cumprimentar meus companheiros de mesa, Marco Aurélio, Rodrigo, Bruno, um antigo parceiro nosso, né, Bruno? Eu também tenho uma história associativa muito grande, gosto muito dela, prezo muito. Agora, falando um pouquinho do que você conversou antes da forma como o Marco Aurélio respondeu, concessão não é um negócio novo no mundo, muito menos no Brasil. Mas a maturidade que nós temos nas concessões de hoje, acho que nós estamos começando a atingir alguma coisa que esse espaço que o Marco Aurélio está tendo hoje, agora nós estamos começando a ter. Nós já tentamos isso há muito tempo, Marco Aurélio, mas a gente não conseguia, o outro lado, entender que a gente estava falando coisas técnicas, coisas republicanas e coisas para melhorar o nosso ambiente de negócio. O Rodrigo, que mexe com o projeto, sabe o que é trabalhar no público, sabe o que é trabalhar no privado e a forma como a gente entende cada um dos lados. Eu também tive essa experiência na parte de construção, assim como o Bruninho. Agora, o entendimento de maturidade que a gente tem hoje no setor, a NTT, a Artesp, a própria agência aqui que está sendo criada, eu acho que eles vão já estar num outro nível de entendimento, que onde as conversas podem ser feitas de uma forma mais ampla, mais aberta, e é importante. Você falou uma coisa, Marco Aurélio, que eu falo na minha empresa. Muitas vezes o engenheiro chega na minha empresa e fala assim: doutor, estou com esse problema, esse problema, esse problema. Eu falei: tá bom, então senta aí. E qual que é a solução? Ah, não pensei não. Então você sai da sala,
volta daqui a 10 minutos com uma solução pensada por você, mesmo que eu não use. Mas eu preciso de ouvir dos partícipes o que tem a oferecer. Não adianta eu chegar dentro de um órgão e falar isso está errado, aqui está errado, aqui está errado, se eu não tiver proposição para colocar na mesa. Perfeito. Não adianta a BCE, que congrega todas as concessionárias, levar uma discussão com a Artesp ou com a NTT, onde não tenha substância para apresentar. Porque o mais importante é o trabalho que está sendo apresentado. Nós só vamos construir se todo mundo estiver pensando junto. E largar essa história que, ele está pensando por bem disso, por bem daquilo. Não. Hoje as empresas, as concessionárias, o próprio poder público entende que é o melhor do país, é o melhor das estradas, é o melhor para o usuário. E isso é fundamental para a gente ter um ambiente de negócio positivo. Eu mudei demais nesses últimos 10 anos. Porque trabalhar para o privado, gente, você tem que ter uma consciência dentro da empresa diferente do que você tinha. Não é que você trabalhava errado, é que outra pegada. A pegada de hoje é muito diferente. E às vezes a gente ainda tem problema, nós que já estamos há 10 anos trabalhando nas concessionárias, que a gente ainda concorre com muita gente que vem com a mentalidade de trabalhar para o público pelo privado. Não é igual, é muito diferente. Começa pelo próprio projeto, porque o estudo das concessionárias de projeto é pôr melhor. E às vezes o poder público está preso no mais barato porque é o orçamento que ele tem. E isso implica demais o nosso projeto na sua execução. Então, acho que isso tudo é muito importante hoje para ser colocado aqui. Fico muito feliz da sua exposição, Marco Aurélio. E o Bruninho falou exatamente a mesma coisa que eu acho, tá certo? Porque essa leitura é muito importante para a gente ter um crescimento de estradas. Não é de estrada com ideologia, não é de estrada com lado. Não tem lado. Estrada tem que ser bem feita. Todos nós temos que pensar o melhor para se fazer uma estrada boa. Para ter um usuário bem satisfeito quando ele roda ali naquela estrada. E isso é uma construção de mentalidade. Não é uma construção de empresa A, B, é uma construção de mentalidade que nós já estamos começando a ter um pouquinho de entendimento para que isso ocorra. Perfeito. Rodrigo, você como prestador de serviço também, né, para as concessionárias, você lida tanto com as concessionárias quanto também com os prestadores de serviço, né? Como você faz essa avaliação? Em que nível de maturidade, como o Alberto, o Bruno e o próprio Marco Aurélio falaram aqui, como nós estamos hoje, o que pode ser feito para que a gente atinja cada níveis melhores de maturidade, de produtividade, de satisfação do nosso usuário final da rodovia? Guilherme, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite seu e da XCMG para vir aqui fazer essa apresentação. Esse painel nosso aqui é bastante rico e me entusiasma, porque eu sou natural de Belo Horizonte, mas mudei para São Paulo há 25 anos atrás, quando começou o programa de concessões de São Paulo. Então a gente trabalhou para os grandes grupos antes deles existirem. E a gente teve a oportunidade de testemunhar a evolução das agências reguladoras, a negociação com a parte técnica, né? Nós somos absolutamente técnicos, então houve um crescimento técnico muito grande e de preparação, de formação das estruturas, né? Que hoje a gente tem um nível melhor das rodovias privadas, porque a gente tem uma cobrança muito mais rigorosa. Os contratos de concessão estabelecem indicadores de desempenho que são cobrados à risca e tem multa quem não atende. E isso foi um processo de evolução, esses parâmetros continuam sendo discutidos. Então, e cada agência tem a sua particularidade e seu ponto positivo. A NTT com os RDTs, que são os estudos, a obrigação do concessionário investir em tecnologia, deu um avanço para o Brasil, para a comunidade rodoviária em termos de tecnologia fantástico.
uma coisa que a gente cobra lá da Artesp. Então, por que a Artesp não tem um programa similar a obrigar o pessoal? Olha, o asfalto borracha saiu disso, o asfalto espuma saiu disso. Foram essas pesquisas. Fizemos uma pesquisa lá do asfalto puramente ecológico, que ficou na estrada por 3 anos, lá, que sai, não, é um asfalto de origem vegetal, né, um bioligante, e por iniciativa do RTT, lá da MGO na época, que hoje é Eco 050, né? Então a gente teve a oportunidade de vivenciar desde o nascimento, desde a primeira concessão. A gente já estava lá em São Paulo ajudando, quando começou a Nova Dutra, que foi uma das primeiras. Primeiro foi a ponte, depois a Nova Dutra, né? E nós estávamos lá fazendo as primeiras avaliações, ajudando as empresas nas propostas. E a formação técnica hoje no nosso ambiente rodoviário, ela é muito rica. Então você tem hoje, com o número de leilões que tem aí, os grupos estão crescendo numa velocidade assustadora, e a gente se pergunta, não, como é que eles estão colocando profissional, identificando no mercado e estão conseguindo? E hoje a gente já participa há algum tempo, inclusive de concessões fora do Brasil. Então a gente estudou 3 no Peru, no Panamá, entregou agora um outro leilão recentemente, espero que seja vitorioso. E toda essa tecnologia nossa, o pessoal quer vir aqui conversar com os nossos entes do governo, ver como é que está funcionando, o que está funcionando, que parâmetros de regulação que tem, como administrar isso. Então, nesses 25 anos, pelo menos, que eu estou envolvido nisso, é um crescimento muito rico, e eu vejo realmente, concordo com o nível de maturidade hoje e de relação até de nós projetistas com o poder concedente, é de uma troca de experiências. O nível hoje técnico é muito mais profundo. Então, quando você tem uma interlocução capaz, a solução sai muito mais fácil. Então, isso a gente vê um crescimento enorme. Marco Aurélio, estou vendo você, né, dentro da sua habilidade, né, de tratar todos os assuntos, do seu entendimento, né, encabeçando como head da BCR, né, acho que, opinião minha desse painel aqui, contando aqui com prestadores de serviço, você com um novo papel nessa parte de integração, né, das empresas prestadoras de serviço junto às concessionárias, né? Eu acho que tem um campo amplo, né, de desenvolvimento, de diálogo, né, em termos de prestação de serviço, para poder buscar melhorias, para poder buscar tecnologias, para poder buscar, como disse o professor Anastasia, né, da forma no âmbito externo como no âmbito interno, né, a parte de segurança jurídica, para os contratos longevos dos prestadores de serviço, de forma, né, de ter um painel, né, mais produtivo e você como grande facilitador, né, nessa interlocução dos prestadores de serviço junto às concessionárias. O que acho que de tudo que foi falado aqui, tem muita oportunidade. Vou trazer mais um número. A gente bateu o recorde de investimento no ano passado, da série histórica toda de concessão de rodovias, e eu estou falando só das associadas da BCR, eu não tenho acesso aos dados da universalidade das concessionárias, mas eu estou falando aqui que das 56 concessionárias da BCR até o início do ano, a gente bateu 20 bi de investimento. Eu chamo de investimento, mas na verdade é mobilização de capital, que é CAPEX mais OPEX. Primeira vez na série histórica, valores atualizados, que eu alcanço 20 bilhões de reais. E isso por 30 mil quilômetros de rodovias concedidas. Nossa estimativa com pipeline governo federal, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o Paraná entra no federal, mas Mato Grosso agora vai colocar mais projetos na rua. Santa Catarina está trabalhando para colocar também junto com o governo federal.
a gente deve chegar muito facilmente a 55 mil quilômetros de rodovia nos próximos 5 anos. Nós vamos dobrar de tamanho. Então a gente vai estar fazendo, provavelmente, 30, 40, 50 bi de mobilização de capital nos próximos 8, 10 anos. E eu dizia, nunca vi isso, nunca testemunhamos isso. Mas trabalhar para as concessionárias é diferente do que é trabalhar para o poder público. Por quê? Porque a concessionária tem uma preocupação fundamental. E essa preocupação ela reverbera lá na agência reguladora, que é a preocupação do ciclo de longa vida do investimento que é feito. Mas a gente for falar só de pavimento, ela não trabalha só com cronograma físico de entregas, mas ela quer que aquele pavimento tenha durabilidade. Durabilidade para ela é fluxo de caixa para ela é sustentação financeira. Então, algumas concessionárias hoje têm laboratórios para fazer a aferição da qualidade do pavimento. Talvez essa seja uma das grandes, a maior diferença do público privado. Um faz pelo orçamento e o outro faz para ser longevo. Né? Exatamente. E a Ferrinhos não existe. As concessionárias são implacáveis. Por quê? Porque se elas têm problema no CAPEX, elas vão ter problema no OPEX. Se elas têm atraso nas obras, por isso que ela precisa de robustez em relação à cadeia de fornecedores, a confiabilidade, a credibilidade que nós falamos. O importante é ter isso, mostrar serviço, conquistar o mercado. Porque se uma construtora, um EPCista, um fornecedor deixa a concessionária na mão, a agência passa a ser implacável. Então tomar um fator D é algo drástico para a concessionária. Um fator D hoje ele reverbera em várias frentes gerenciais da concessionária. E inclusive de captação de recursos. Inclusive no financiador, que é igualmente implacável. Então, frente a essa implacabilidade de tantos atores envolvidos, existe um vetor de cobrança muito forte contra os atores da cadeia de valor. E isso pode colocar em risco a vida da própria empresa. Porque as multas, elas andam. Eles não ficam só na concessão, mas passam para as empresas também. Por isso que trabalhar para as concessionárias hoje é de muita responsabilidade. Você tem que ter muita segurança da empresa que você está e na forma como você vai prestar o serviço. Isso é uma coisa muito importante, como a Valéria disse, né, Rodrigo? A gente vê aí muita gente falando, vou trabalhar aqui. Tem que ter estrutura e bala, porque senão você corre risco na sua própria empresa. Não existe espaço para mentir. Não existe a possibilidade da empresa tentar fazer ou tentar alcançar aquilo. Isso não existe, é inconcebível. Realmente é um trabalho técnico, é um trabalho de engenharia, é um trabalho que demanda qualidade, não é um trabalho que a matemática é 2 mais 2 e é por aí. Agora, vou aproveitar a levantada de bola, Marco Aurélio, para a gente trazer essa reflexão para toda a nossa malha rodoviária. As concessões, elas são excepcionais, nós apoiamos, eu acho que tudo que puder, a gente tiver viabilidade para que seja concedido, tem que efetivamente ser concedido. Mas quando se olha a lógica, não do menor preço, mas do melhor ciclo de vida, da maior durabilidade, né? Se o privado está fazendo isso porque aquilo é o melhor para a rodovia, aquilo entrega melhor para a sociedade, será que nós não deveríamos levar essa mesma lógica para as demais rodovias, para o setor público? Porque a rodovia concedida, ela não deixou de ser pública, ela continua sendo um ativo público, ela só está se querendo por um privado em função de uma situação, ela tem ali uma possibilidade, uma equação econômica financeira de se fazer a arrecadação. Essa reflexão é importante que a gente faça. Será que a gente não tem que levar essa mesma lógica para o serviço público? Será que a gente não tem que levar essa mesma lógica para todas as obras públicas e para toda a infraestrutura? Nós estamos devendo mais de 30 anos de infraestrutura. Nós estamos devendo mais de 30 anos de infraestrutura. Vamos começar a colher agora. Nos próximos anos, não podemos parar, porque também não se faz, não vamos conseguir fazer 30 anos então desse tempo. Mas essa reflexão é importante. Isso sempre recai no orçamento, né? É um problema maior que a gente se encontra, né? É um problema o orçamento sobrepõe a engenharia, às vezes, né? Isso é o grande gargalo que a gente tem no setor de infra. Na maioria das vezes, o orçamento recai. Agora, eu vou jogar a batata quente para o Marco Aurélio também, né? Existe alguma solução para aquelas rodovias que não têm viabilidade, para o problema do orçamento público? Como que a gente pode estender essa lógica a todos os ativos públicos que a gente tem? O que você pensa? Entender um pouquinho, dada a sua experiência, toda a sua carreira
né? Como gestor, como secretário de infraestrutura aqui, representando o diretivo, sabe um pouquinho da sua visão. Batata tá Neste sentido. E eu vou responder com a batata quente. A solução, né? Vou fazer até uma alegoria aqui, né? Um pouco irresponsável. A solução é o pedágio. Calma. Primeiro, né? Trouxe o pedágio à tona aqui para a gente não demonizar dessa figura. Posso chamar de pedágio, posso chamar de tarifa, posso chamar de concessão. Qual que é o benefício da concessão, do pedágio da tarifa? O pouco que se alavanca em cima disso. E mais, é o que a gente falava no painel. A tarifa, ela decreta a independência daquela rodovia para os soluços do orçamento. Então você é usuário. Você quer ter certeza, previsibilidade, que aquela rodovia ela vai estar em boas condições por 30 anos. Quero, o que eu tenho que fazer? Pagar por 30 anos. Muitas pessoas acham, ou me perdoe aqui avançar por esse parênteses, que o pedágio é um valor escorchante, que a concessionária ganha, e vem as teorias da apocalíptica, as teorias da conspiração, é caixa preta, não existe isso. Todos aqui sabemos. O pedágio, vou usar uma expressão técnica, ele é um output. Sim. O pedágio ele é uma resultante. O que você quer fazer? Você quer investir quanto? Isso. Qual é o cronograma? Nesses. Muito bem. Qual é o CAPEX, o OPEX? Qual é o investimento que é necessário? Qual é o retorno? E aí disso você extrai a tarifa de pedágio que sustenta todo esse mecanismo. Mas o que isso tem a ver com a provocação que o Bruno dizia? Vou voltar à vaca fria. Na medida em que você tem um programa de concessão para aqueles trechos que são viáveis, você já tira esses trechos do ônus do encargo dos DRs ou dos órgãos responsáveis pela administração daquelas rodovias. Já é um bom começo. E geralmente essas rodovias mais nervosas, as rodovias que têm maior VDM, maior fluxo, são aquelas que mais exigem investimento de manutenção e de ampliação. Então elas já deixam de ser um problema. E os recursos orçamentários que sobram vão ser divididos para o restante da malha. Mas mesmo essa malha, hoje, já há algumas iniciativas, alguns programas, inclusive no governo federal, que vendiam a possibilidade de a gente trabalhar com modelos soft de concessão. Eles chamam de concessão inteligente. É ruim o nome, fica parecendo que as concessões normais não são inteligentes. Eu digo então, as concessões normais são geniais. Essas são as concessões inteligentes. Mas o que dizem as concessões inteligentes? E é o governo federal já mapeando. Olha, hoje eu consigo ter no meu DENIT ali um orçamento de 15 bi. Está tomando contingenciamento. É a realidade que se impõe. Qual vai ser o orçamento do DENIT para o ano subsequente e para os próximos 3 anos? A gente vai continuar nessa boa aventurança que temos hoje? Orçamento de DENIT de 15 bi, de 18 bi? Não vai. O governo já está antecipando isso. Ele sabe que o investimento que ele está conseguindo fazer hoje vai se depreciar no médio prazo. Então, para garantir a sustentação, trabalha-se com a hipótese das concessões inteligentes, das concessões light, em que você aporta o investimento com os recursos hoje disponíveis, mas a manutenção dele vai se dar com base nele. Quem? No pedágio. Que é um pedágio menor, mas ainda assim é o usuário garantindo a sustentação e a qualidade daquela rodovia. E a gente não pode esquecer que os nossos orçamentos em termos de necessidade para infraestrutura vieram por anos e anos muito aquém do que precisava. A verdade é que hoje nós temos que recuperar um tempo perdido aí de 20, 30 anos. E hoje já teve uma mudança da própria percepção do usuário. Há 25 anos atrás, comprar pedágio em Minas, ficava todo mundo pensando, mas será que o mineiro vai pagar o pedágio e tal? Hoje, ele sabe que para ele chegar no destino final dele com segurança na hora que ele previu, ele tem que pagar o pedágio. E, na verdade, Rodrigo, o que nós estamos falando é o seguinte: não é questão de querer ou não querer, é uma constatação do que está acontecendo, do que vem acontecendo. Ninguém optou por isso, não, mas se você não investe, chega um momento que é inviável, qualquer tipo de orçamento de governo não vai recuperar o déficit que nós temos de infraestrutura. Isso foi por anos. A gente falava aí antigamente que a gente aplicava, acho que era 1,5%, 2% do PIB, eu não sei se isso é hoje. Hoje está abaixo de 2 e bem abaixo. Hoje, para se recuperar, você tem que falar em 6, 7, talvez, para começar a recuperar. No mínimo 4, mas por anos. Por anos a fio. E você não consegue chegar nos 2 ainda hoje. Então você sempre vai estar em déficit do que você precisa. Então,
O pedágio é necessário para isso. E você traz risco às vidas de quem está ali usando. Vou completar ainda com a visão que nós estamos discutindo muito aqui. Nós temos uma reforma tributária batendo a porta, né? E nesse sentido, como que nós vamos manter ou garantir a competitividade do nosso estado, das nossas cidades ali na frente, né? Para onde vão os investimentos quando os subsídios tributários eles diminuírem ou eles acabarem? Para onde tem infraestrutura. Então nós temos que começar a colocar essa conversa na mesa, na hora, para estar preparado para daqui a 5, 10, 15 anos, para que a gente não perca a nossa competitividade enquanto Estado. E a infraestrutura é competitiva, é uma infraestrutura adequada, é competitiva. Se eu não me engano, quase 1/5 do nosso PIB, 20% do nosso PIB, quase isso, vão para custos logísticos, para custo de escoamento da produção. Imagina, o tamanho do nosso. Só eu tenho que lembrar outra coisa, né? Quantas vidas foram perdidas nas travessias urbanas? E antigamente, quando se fazia estrada, as cidades chegavam dentro da rodovia. E hoje você tem um dos maiores gargalos que as concessões têm hoje é de fazer as travessias urbanas de uma forma que proteja a vida, segurança. Não é isso? E cada vez mais, né? Cada vez mais. E isso talvez seja a parte mais cara da concessão, né? E ela tem que ter um cuidado e você está garantindo vidas ali. Os dados mostram que quando uma rodovia ela é concedida, você tem uma queda da fatalidade, índice de fatalidade, 50% a 60%. Exatamente. Mas eu queria chamar a atenção para o que o Bruno trazia aqui. Dá para esperar, dá para confiar de que a gente vai ter espaço no orçamento para investimento? Não dá. Pelo contrário, qual que é a perspectiva? Ela é muito pessimista. Por que pessimista? Porque para além da questão da reforma tributária, a reforma tributária ela realocou as alavancas de atratividade de investimento. Para atrair um grande industriário, o que os estados faziam? A guerra fiscal. Acabou a guerra fiscal. Então o grande industriário ele vai olhar para o estado que consegue oferecer a maior infraestrutura logística. Quem vai sair ganhando nessa história hoje, ceteris paribus, se a gente não correr atrás, falo aqui pelo nosso estado de Minas Gerais, São Paulo investiu há 30 anos atrás, vai colher os frutos. Já colheu. Já está colhendo. E vai colher mais frutos. Paraná, Mato Grosso, está num projeto agora, numa agenda agora de investimento intensivo de logística. Mas veja, para além do elemento tributário, a população está envelhecendo. O que significa isso? Que o ônus previdenciário vai aumentar. Vai sobrar cada vez mais espaço, cada vez menos espaço no orçamento para investimento. Porque o custeio, sobretudo da previdência da população, vai aumentar. Então, ou nós fazemos isso agora, ou nós vamos colapsar no futuro e não vai haver nenhuma margem de manobra. Isso você está fazendo o desenho que a gente está vendo para frente. Se você olhar no retrovisor, o histórico é péssimo também. Né? Tudo que foi feito para trás foi sempre trabalhando com recursos sempre muito aquém do indispensável, né? E aí foi sucateando a malha rodoviária, mas assim, eu acho que já teve um ganho muito grande. Por quê? Porque há 20 anos atrás a verba era os mesmos pouco acima de 2% do PIB, e nós tínhamos as estradas mais pesadas por conta ainda nas costas do Estado para restaurar, para manter, e hoje isso já está delegado à iniciativa privada, já aliviou um pouco o ônus, mas nós estamos num país continental e as extensões são... E fica aí o ponto de interrogação do que nós queremos deixar de legado para o país, para as nossas famílias, para a longevidade das nossas empresas, né? Para as vidas, né? Para o futuro, para essas gerações que estão vindo aí. E eu gostaria, Marco Aurélio, para em nosso encerramento, as suas considerações finais sobre a feira Infrabusiness, né? Do que você viu de toda a exposição, esse apoio que o Bruno, através do CCPOT, e o Roswell, através da FIENG, deu, né? Suas impressões da feira, para a gente poder fazer o encerramento aqui do nosso bate-papo.
Eu já fui em muitas feiras, mas eu nunca vi uma coisa desse tamanho. O Emílio nos deixou com inveja. Estamos no nosso evento, a Bienal das Rodovias, e eu quero agora essas máquinas lá, na Bienal das Rodovias, porque é uma coisa grandiosa. Então a iniciativa de fazer a Infrabusiness, ela foi muito oportuna. É hora de fazer, é agora. A gente tem aqui várias condições, várias oportunidades, várias demandas para a celebração de negócio. O evento foi absolutamente impecável. Acho que só a EMEI podia, de fato, conseguir viabilizar isso, uma personalidade aqui do Estado, uma personalidade nacional. Eu torço muito para que a feira se calendarize, de que a gente possa voltar recorrentemente. E torço mais ainda, e perdoe o nosso bairrismo, que ela não saia de Minas Gerais. Que o Brasil venha, né, para a Infrabusiness Expo, mas que a Infrabusiness Expo traga para Minas Gerais a pujança e a importância que o Estado vai ter cada vez mais. E vamos encerrando o nosso pequeno painel, né? Agradecer a presença de todos vocês, a contribuição. E contem com a XCMG, contem com a Triamo, com a tecnologia que nós trazemos, com os nossos equipamentos para o desenvolvimento da nossa infraestrutura. E amanhã estaremos de volta para o nosso segundo papo da Infra, no mesmo horário, contando com a presença de outras personalidades da área de infraestrutura. Agradeço a todos pela participação, pelo brilhantismo do assunto desenvolvido. Obrigado e parabéns. Obrigado. Parabéns. A iniciativa foi bacana. Então,